pessoal, meu nome é Fabrício, eu sou administrador hospitalar de formação, sou mestre em recursos humanos e atuo na Fator RH, que é uma empresa especializada na área de gestão de pessoas dentro de hospitais e instituições de saúde. Nós trabalhamos há 25 anos dentro desse mercado, com o nosso foco muito bem direcionado, ajudar você que é líder a desenvolver produtividade, resultados de alta performance. Hoje eu estou aqui de forma gratuita para poder compartilhar com vocês nesse momento tão difícil algumas estratégias de liderança, para que você que é gestor, seja um enfermeiro, um médico, farmacêutico, nutricionista, bioquímico ou um líder da área administrativa, da área de hotelaria hospitalar, para que você, líder, possa ter mais foco e estratégia no momento da gestão de uma crise. Gerenciar no momento de crise. Como é que nós fazemos isso, Fabrício? O que a Fator RH pode nos ajudar a orientar ou a estabelecer uma estratégia mais eficiente, eficaz, nesse momento que a gente precisa tanto de liderança? Bom, muitas vezes nós estamos num cenário em que a gente acaba se perdendo. É tanta coisa para fazer, é tanto paciente para atender, é aquela confusão inicial de um sobe e desce na taxa de ocupação. Primeiro a gente vê, de repente, o hospital esvaziar. Ninguém mais vem aqui com medo de se contaminar. Depois a gente vê o hospital e a UTI encher, porque os casos graves vão começar a aparecer. Depois, num terceiro momento, quando a crise estiver controlada, nós vamos ter mais ainda dificuldade, porque todo mundo que suspendeu exames, todo mundo que suspendeu cirurgias eletivas, consultas no ambulatório, continuam com seus problemas de saúde, continuam tendo que se cuidar. E agora, num novo momento onde o coronavírus estiver controlado, todas essas pessoas vão voltar quase que num efeito manada para dentro do hospital. Vão querer consultas, vão querer agendar cirurgias, vão querer fazer exames. Então, a gente vai ter uma flutuação muito grande no mercado nesses meses, em menos de um ano, a gente vai ter um sobe e desce, uma gangorra, e a gente tem que estar preparado para isso. A primeira orientação é, se possível, não faça demissões em larga escala agora, porque a gente não tem ainda a dimensão dos tempos em que essa gangorra vai subir e vai descer. Então, se eu fizer demissões de larga escala agora, eu posso ter, daqui a algum tempo, e um tempo às vezes curto, uma reversão, e aí eu não estou preparado para atender a demanda que vai chegar na minha porta. Então, primeira coisa importante, vamos olhar o cenário e quadro de pessoal, às vezes precisa de ajuste, claro, no momento de crise, às vezes você precisa fazer alguns ajustes. Mas caminhe pela primeira alternativa que eu recomendo como administrador. Trabalhem com banco de horas, trabalhem com férias e esperem um pouco mais o caminhar das coisas para tomar decisões mais graves. Eu vi o ministro da Saúde falando outro dia sobre a questão do remédio amargo. E nesse sentido ele tem muita razão. A gente tem alguns remédios em termos de gestão na nossa equipe. Demitir pessoas é o remédio mais amargo. Então, nesse momento, a gente tem que saber esperar a evolução para saber se o remédio amargo eu vou aplicar na hora certa, na dosagem certa, sem envenenar, sem passar da terapêutica para o envenenamento. Então, esse é o primeiro ponto. Cuidado com demissões em larga escala. Isso pode ter um efeito bumerangue, pode voltar para você e você não está preparado para atender uma demanda posterior. Segundo passo, você é líder. Você precisa começar a entender uma das regras de ouro da liderança. Nós precisamos de plano B. É isso mesmo. Você tem que ter o plano A do hospital, que você vai seguir. Talvez o seu hospital já esteja fazendo um plano de contingência, que é o que a gente chama de plano B. Se explodir a ocupação da UTI, o que nós vamos fazer? Se o hospital já tem o plano B, plano de contingência, você no seu setor, lá no faturamento, você como líder precisa pensar nos seus processos. Quem já tem uma estrutura de acreditação hospitalar ou alguma certificação de qualidade, já tem naturalmente um pensamento mais voltado a mapeamento de processos.
Então, a minha sugestão para você, líder, é simples, mas bastante efetiva. Não subestime. A estratégia é: pega uma folha de papel, lista nessa folha de rascunho todos os processos mais importantes que você tem no teu setor, ok? Coloca na primeira coluna esses processos. E aí, numa segunda coluna, coloca a pior situação que pode acontecer na sua instituição, no seu setor. Então, assim, primeira coluna, os meus processos críticos, né? Eu vou ter condições de dar assistência para todos? O que eu vou fazer? De repente, no seu hospital, você tem lá áreas e andares onde eu tenho pessoas que são atendidas de uma especialidade no andar 1 e de outra especialidade, ou casos cirúrgicos no andar 2 e assim por diante. Você tem uma configuração. Ok, e se esses andares lotarem? Onde eu vou colocar o próximo paciente, a próxima gestante que aparecer no meu hospital? E veja, eu vou ter o coronavírus, mas eu vou continuar tendo todas as outras demandas urgentes ou emergenciais que aparecerem. Se chegar uma grávida aqui no nosso hospital, com uma complicação na gravidez, com uma gravidez de risco, ou com urgência para um parto cesáreo, o que nós vamos fazer? Aonde eu vou colocar essa paciente no meio dos andares que já estão ocupados? Então, eu tenho que ter um plano pior. A gente tem que fazer, entre aspas, o advogado do diabo. Qual é o pior cenário que eu posso enfrentar? Não ter pessoal para atender, não ter leito para colocar pessoas, não ter respiradores, não ter material, não ter fornecedor entregando. O que eu vou fazer se esse pior cenário acontecer? E veja, plano de contingência, muitas vezes, não vai resolver 100% do teu problema, ok? Mas, vamos imaginar, se eu tenho uma dificuldade de entrega de fornecedor, de material e medicamento, MATMED, e eu não estou com estoques, né, preparados para isso. Então, eu estou lá na farmácia pensando no pior que pode acontecer. Vai faltar dipirona. Qualquer coisa nessa linha. Tá bom, aonde eu vou buscar essa dipirona? Né? Eu tenho outros hospitais que eu já estou entrando em contato para formar uma rede de ajuda e solidariedade no momento de dificuldade que eu posso vir a passar. Então, o gerente de suprimentos, ele precisa parar e pensar agora. Não dá tempo da gente pensar no momento em que faltar a dipirona, percebe? E de repente eu não tenho gente para faturar, é o pior cenário no faturamento, o que eu vou fazer? Qual é o meu plano B? Nós vamos pedir para alguém trabalhar de final de semana, nós vamos virar uma noite, o que nós vamos fazer? Então, esse plano de contingência é da liderança. Só que esse plano de contingência, quando estiver elaborado, você precisa alinhar com o teu superior, para que não haja depois dificuldade de você colocar em prática algo e o seu superior mandar parar. Então, nós todos temos que estar falando a mesma língua. Ok, agora é hora de capacitar a equipe. Eu sei, Fabrício, mas está numa loucura aqui, eu não vou conseguir parar o setor, eu não vou conseguir parar a recepção. Tá bom. Nem que você, como líder, tenha que fazer aula particular, um a um, corpo a corpo, faça. E estabeleça os critérios. Então, gente, se isto acontecer, se chegar neste patamar, nós vamos fazer isto. E se não funcionar isso, o plano B é isto. Então, faça uma aulinha. Você, como gestor, tem que ser um líder educador. Faça uma aulinha e explique para cada um dos seus colaboradores. Se não der para fazer com todo mundo, faça em pequenos grupos. Se não der para fazer em pequenos grupos, faça um a um. Mas você tem que fazer. Faça isso e também documente por escrito esse plano. Por quê? Porque esse plano de contingência, esse plano B, o plano A e o plano B, eles têm que estar na cabeça da equipe. Tem que saber exatamente quando vai começar, como vai começar e quem, principalmente, quem vai dar o sinal vermelho para parar de fazer o que nós estamos fazendo e entrar com o plano B, com o plano de contingência. Então, tem que ter um responsável, tem que ter um dono de processo. Processo sem dono não existe em liderança. Então, você tem que nomear. É você? É o encarregado? É o funcionário mais antigo? Quem é que vai dar o sinal vermelho e startar o plano de contingência no teu setor? Não há nada pior
do que quando cai uma folha na linha de produção. Eu costumo dar esse exemplo quando a gente faz curso de liderança aqui na Fator RH para os enfermeiros. Sabe quando tem todo mundo trabalhando direitinho, um atrás do outro, igual as formiguinhas que vão levando, né, a alimentação para o formigueiro? Geralmente, quando chega no outono, começam a cair as folhas. Quando cai uma folha naquela linha, no meio da linha de produção, as formiguinhas estão indo para o formigueiro com a alimentação, com as sementes, e cai uma folha ali, o que acontece? Elas não sabem seguir a folha, fazer o contorno, as formigas se perdem, elas ficam sem direção, ficam sem liderança, e aí elas levam muito tempo para entender que é uma folha e que eu posso fazer o contorno nela e continuar o caminho na direção do formigueiro, ou estabelecer um outro caminho que economize a estrada, que economize a volta na folha. Veja, isso acontece quando eu não tenho plano B, quando eu não treino minha equipe. Quando cair a folha, e ela vai cair, porque nós estamos vivendo momentos de crise, quando a folha cair no meio do processo da sua equipe, se você não tiver plano A, plano B, se você não tiver treinado todo mundo 1, 2, 3 vezes, lamento te informar, sua equipe vai ficar perdida, sem saber o que é a folha, como fazer para superar a folha, e até que ela faça esse contorno ao redor dela, você vai perder tempo, você vai ter confusão, você vai ter estresse, ansiedade e gente batendo cabeça dentro do setor. Líderes, plano de contingência não é um plano ideal, é um plano para minimizar riscos. Riscos aos pacientes, risco ao hospital, risco a você e sua equipe. Então, vamos fazer o melhor que nós pudermos no plano B. O plano B não é mundo ideal. No plano B é o melhor tratamento possível dentro da realidade que nós vamos estar. Se eu souber disso antes, e se minha equipe souber disso antes, a gente vai avançar e a gente vai vencer essa crise. Nós da Fator RH acreditamos muito que você pode fazer diferença. Como profissionais, administradores hospitalares, psicólogos e mestres em recursos humanos, nós sabemos que, nessa hora de crise, são os líderes que farão a grande diferença em cada instituição de saúde. Contem conosco, nós estamos aqui para ajudá-los, sempre e quando for necessário. Um grande abraço.